O uso de armas nucleares tem efeitos devastadores que se estendem a quilômetros do ponto de detonação, e a precipitação letal resultante pode ser levada pelo vento a comunidades a centenas de quilômetros de uma única explosão. Uma guerra nuclear total deixaria os sobreviventes com poucos meios de recuperação e poderia levar a um colapso total da sociedade. Os sobreviventes das populações das nações em conflito seriam expostos a níveis de radiação que variam de prejudiciais a fatais. E os efeitos se estenderiam muito além, possivelmente incluindo mudanças climáticas severas o suficiente para ameaçar grande parte da população humana do planeta. As informações contidas no vídeo foram extraídas de um artigo publicado no site The Mid-Press Reader, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em que os cientistas Richard Wolfson e Ferenc Daunock-Veres revelam cenários assustadores de uma guerra nuclear. De acordo com os cientistas, fora as mortes provocadas durante os ataques, uma guerra nuclear em larga escala bombearia enormes quantidades de produtos químicos e poeira para a atmosfera superior do planeta. A atmosfera superior inclui uma camada enriquecida com gás ozônio, uma forma incomum de oxigênio que absorve grande parte da radiação ultravioleta do Sol. Na ausência dessa camada de ozônio, mais radiação ultravioleta atingiria a superfície do planeta, com uma variedade de efeitos nocivos. Uma guerra nuclear produziria enormes quantidades de produtos químicos que consomem ozônio, e estudos sugerem que mesmo uma troca nuclear modesta resultaria em aumentos sem precedentes na exposição ultravioleta. A vida marinha pode ser danificada pelo aumento da radiação. Os humanos ter desde queimaduras solares, uma maior incidência de câncer de pele fatal e o enfraquecimento geral do sistema imunológico. Ainda mais alarmante é o fato de que a fuligem dos incêndios das cidades em chamas seria injetada na atmosfera. Um estudo de 1983 de Richard Turco, Carl Sagan e outros sugeriu que mesmo uma troca nuclear com apenas 100 ogivas poderia desencadear um resfriamento global drástico, porque a fuligem transportada pelo ar bloquearia a luz solar. Em sua forma mais extrema, isso poderia provocar a extinção da espécie humana. Não seria a primeira vez que o bloqueio do Sol seria responsável por uma extinção do tipo. A hipótese mais aceita atualmente sustenta que os dinossauros foram extintos como resultado da mudança climática provocada pela poeira atmosférica de um impacto de asteroide. O estudo de inverno nuclear original usou um modelo de computador que não era sofisticado em comparação com os modelos climáticos atuais e estimulou uma vigorosa controvérsia entre cientistas atmosféricos. Mas a pesquisa sobre o inverno nuclear continuou. Estudos recentes com modelos climáticos modernos mostram que uma guerra nuclear total entre os Estados Unidos e a Rússia, mesmo com os atuais arsenais reduzidos, poderia colocar mais de 150 milhões de toneladas de fumaça e fuligem na atmosfera superior. Isso é aproximadamente o equivalente a todo o lixo que os Estados Unidos produzem em um ano. O resultado seria uma queda na temperatura global de cerca de 8 graus Celsius, mais do que a diferença entre a temperatura de hoje e as profundezas da última era glacial. E mesmo depois de uma década, a temperatura subiria apenas 4 graus Celsius.
Nas regiões agrícolas do mundo, a temperatura pode permanecer abaixo de zero por um ano ou mais, e a precipitação cairá 90%. O efeito sobre o suprimento mundial de alimentos seria devastador. Mesmo uma troca nuclear muito menor poderia ter consequências climáticas catastróficas. A pesquisa também sugere que uma troca nuclear entre a Índia e o Paquistão, envolvendo 100 armas do tamanho de Hiroshima, encurtaria as estações de cultivo e ameaçaria chuvas anuais, comprometendo o suprimento de alimentos de 1 bilhão de pessoas. Esta imagem é uma representação da distribuição global de fumaça de uma troca nuclear de 100 ogivas entre a Índia e o Paquistão um mês após o evento. O sombreamento mais escuro indica maior absorção da luz solar. Este mapa assume que 5 milhões de toneladas de fuligem foram injetadas no ar, quase a mesma massa da Grande Pirâmide de Gizé. O debate sobre os efeitos nacionais e globais da guerra nuclear continua, mas se sabe o suficiente sobre os possíveis efeitos da guerra nuclear para que haja um acordo quase universal sobre a necessidade de evitá-los. Como o grande comunicador de ciência e astrônomo Carl Sagan disse uma vez, é uma higiene planetária elementar limpar o mundo dessas armas nucleares. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.